Eu vou passar aqui a apresentação para vocês. E a gente vai começar a estudar então sobre teoria atômico-molecular. Qualquer dúvida vocês me chamam aí, pessoal, no áudio ou no chat. O átomo, ele é uma partícula extremamente pequena. Então é difícil eu pegar um átomo, colocar numa balança e verificar o peso dele. Tem átomos que são maiores, tem átomos que são menores. Então tudo isso daí dificulta para os químicos poderem trabalhar com a quantidade, poderem trabalhar com o peso, com a massa do átomo em gramas. Então, o que eles fizeram para poder facilitar o trabalho deles? Para facilitar o trabalho deles, pessoal, os químicos, eles criaram uma unidade chamada unidade de massa atômica. Então, em vez de ficar trabalhando com grama, em vez de ficar trabalhando com quilo, para facilitar os cálculos no dia a dia, os químicos eles utilizaram essa unidade de massa atômica. Ficou mais fácil trabalhar com essa unidade. Dá para trabalhar em gramas? Dá. Só que o trabalho vai ser muito maior. Então, o que eles fizeram para criar essa unidade? Ó, eles pegaram a massa atômica do carbono lá na tabela periódica. Lembra que na tabela periódica o carbono tinha massa 12? Tá? Só que essa massa aqui, ó, que está lá na tabela periódica, não representa exatamente a massa em gramas, não. Essa massa que está lá na tabela periódica, ela representa a soma dos prótons e dos nêutrons. A massa atômica. Tudo bem? Pessoal, como é que eles criaram então essa unidade? Eles pegaram o carbono, que tinha massa 12 lá na tabela periódica, e dividiram essa massa em 12 unidades. Cada unidade dessa daqui, ó, cada pedaço desse aqui ficou conhecido como unidade de massa atômica, que aí você pode representar como se fosse o MA, tudo bem? E se eu quisesse passar isso para gramas, quanto valeria uma unidade de massa atômica? Pessoal, cada unidade vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, ó, a gente está trabalhando com uma quantidade em gramas extremamente pequena. Cada unidade tem essa quantidade em gramas. Só um minutinho aí que chegou um colega. Então, voltando aqui, pessoal. Trabalhar com quantidade em gramas para o átomo é complicado porque ele é uma partícula extremamente pequena. Então, os químicos criaram a unidade de massa atômica para poder facilitar os cálculos, para poder facilitar o dia a dia deles, tá? Para criar essa unidade, eles pegaram a massa do carbono lá na tabela periódica, ó, que é 12, e dividiram em 12 partes. Cada parte ficou conhecida como se fosse unidade de massa atômica. Você pode representar como se fosse o MA, ou pode colocar só a letra U. Unidade de massa atômica. E cada unidade tem essa quantidade em gramas aqui, ó, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Um minutinho aí, chegou mais um. Bom, tem átomo que é maior e tem átomo que é menor. Então, como é que ficaria a massa atômica de cada átomo? Então, por exemplo, o oxigênio, ele tem 16 unidades de massa atômica. Então, ele tem 16 partes dessa daqui, ó. E cada parte vale 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, quantas gramas
um átomo de oxigênio teria? Então, teria que pegar essa massa dele, que é 16, e multiplicar pelo quanto vale a unidade de massa atômica, ó, que é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tranquilo, pessoal? O enxofre, ele tem 32 unidades de massa atômica, então ele já é um átomo maior que o oxigênio, tá? Então, se eu fosse verificar a quantidade em gramas dele, seriam 32 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. O alumínio, pessoal, 13 unidades de massa atômica, então já é um átomo mais leve que o oxigênio, e o cloro teria 35,5 unidades de massa atômica. Tudo bem até aí? É importante lembrar, pessoal, que número de massa e massa atômica são duas coisas diferentes, tá? Número de massa é aquele número que eu mencionei para vocês lá no começo da aula. É a soma dos prótons e nêutrons que tem no núcleo do átomo, tá? Massa atômica é o que a gente está vendo agora. Seria quantas vezes a massa de um determinado átomo é maior que uma parte de 12 do carbono 12, tá? Seria quantas unidades de massa atômica um átomo tem. Tranquilo até aí? Então, A significa massa, tá? No número de massa. P é prótons, N é nêutrons. Bom, como é que eu chego num determinado valor de massa para um átomo, né? De massa atômica, sendo que existem os isótopos aí na natureza. Existem elementos iguais, com o mesmo número de prótons, porém a massa deles varia. Então, eu meio que tenho que fazer uma média, pessoal. Por exemplo, ó, existe o cloro de massa 35 e existe o cloro de massa 37. Esses valores aqui em cima eles estão arredondados. O cloro de massa 35, existe 75,4% dele na natureza. E o cloro de massa 37, existe 24,7% desse cloro na natureza. Então, eu meio que tenho que fazer uma média, pessoal, para determinar a massa atômica do cloro. Então, o que eu vou fazer? Nesse exemplo aqui embaixo, ó, não está arredondado não, mas eu posso arredondar. Ó. Vamos pegar o cloro 35. Ó. A massa dele é 34,997, mas eu posso arredondar para 35. Então, eu vou pegar a massa dele e multiplicar pelo 75,4, que é a porcentagem dele. Vou fazer a mesma coisa com o cloro 37. Ó. Aqui embaixo está sem arredondar, mas eu posso arredondar. Vou pegar a massa dele e vou multiplicar pela porcentagem dele que eu encontro na natureza. Então, 37 vezes 24,7. Resolvo o que está aqui em cima, tá? Faço as duas multiplicações, somo, e depois eu divido por 100. E aí eu tenho uma média, pessoal. Seria 35,52. Então, a massa atômica do cloro, 35,52 unidades de massa atômica, ou eu posso deixar 35,5. Se eu quiser deixar só uma unidade aqui, eu posso colocar. E em vez de escrever UMA, eu posso colocar só U, que representa unidade também. Tranquilo até aí? Dúvidas, pessoal? Não, professor. Por enquanto, não? Não, professor. Tá, vamos pegar um segundo exemplo aqui, então. Por exemplo, o boro, pessoal. Na natureza, existe o boro de massa 10. Quanto que tem? Qual que é a porcentagem que eu encontro dele na natureza? 20%. E existe o boro de massa 11, onde eu encontro 80% dele na natureza. Então, como é que ficaria a massa atômica desse elemento chamado boro? Ficaria assim, pessoal. Vou pegar o boro 10
e multiplicar por 20% dele. Vou pegar o boro 11 e multiplicar por 80% dele. Resolvo o que está aqui em cima e depois divido por 100. Então, por exemplo, aqui em cima deu 1080. Pego esses 1080, divido por 100. A massa do elemento químico boro vai ser 10,8 unidades. Tudo bem até aí? Hoje tem um exercício desse aí para vocês fazerem. Bom dia, Fabrício. Continuando aqui, pessoal. Até aqui, então, nós vimos a massa atômica, nós vimos a massa de um átomo. Então, como é que eu calculo a massa de uma molécula? Que eu vou chamar de massa molecular, e eu posso representar por esses dois M's aqui embaixo, ó, 2 Mão. Bom, para calcular a massa de uma molécula, eu vou ter que somar todos os átomos que estão presentes em uma molécula. Por exemplo, pessoal, sal de cozinha. Sal de cozinha, a fórmula do sal de cozinha é NaCl. Então, tenho dois elementos químicos aqui, ó. Tem o sódio e tem o cloro. Na tabela periódica, quanto que vale a massa do sódio? Alguém tem tabela periódica aí fácil para consultar? Lembrando que a gente pode arredondar, pessoal. A massa do sódio, na tabela periódica, ela vale 23 unidades de massa atômica. E a massa do cloro, na tabela periódica, vale 35,5 unidades de massa atômica. Então, como é que fica a massa da molécula? Eu vou pegar a massa de todos os átomos que eu tenho aqui, eu vou somar. Então, ó, 23 do sódio mais 35,5 do cloro, a massa dessa molécula inteira, pessoal, vai ser 58,5 unidades. Tranquilo até aí? Um outro exemplo, ó, hidróxido de potássio, que é uma base. Potássio, na tabela periódica, a massa dele vale 39. Oxigênio, quanto vale a massa do oxigênio? Alguém lembra? Ó, duas coisas que vocês vão precisar durante esse quarto bimestre, vão utilizar muito, pessoal. A primeira é a tabela periódica e a segunda é isso aqui, ó, calculadora. Então, procura aí na casa de vocês aí, dá uma olhada nas gavetas, acha uma calculadora, pessoal, e deixa junto aí os materiais para vocês irem participando da aula, tá? Vai ajudar bastante. Oxigênio, a massa dele na tabela periódica vale 16. E o hidrogênio, a massa dele na tabela periódica vale 1. Então, o que eu vou fazer para poder calcular a massa dessa molécula inteira? Ó? Vou ter que somar a massa dos três elementos químicos que eu tenho aqui. Ó. 39 do potássio, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, ó, que vai dar 56 unidades. Tudo bem até aí? Hidróxido de cálcio, uma base, pessoal. Aqui eu tenho que ficar atento na seguinte situação, ó, tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 2. Então, nessa molécula, eu tenho um cálcio, eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho que ficar atento nessas quantidades para poder calcular a massa da molécula. A massa do cálcio vale 40. A do oxigênio na tabela vale 16 e a do hidrogênio vale 1. Então, como é que ficaria o cálculo? Ficaria assim, ó. 40 do cálcio mais 16 vezes 2 do oxigênio mais 1 vezes 2 do hidrogênio. Fazendo as multiplicações e somando depois, pessoal, a massa dessa molécula aqui, ó, vai ser 74 unidades de massa atômica. Ácido fosfórico, ó, H3PO4.
quando não tem nada embaixo do elemento químico, significa que eu só tenho um dele. Lembra que a gente fez isso lá no balanceamento? Hidrogênio, massa do hidrogênio na tabela periódica vale 1, massa do fósforo vale 31 e massa do oxigênio vale 16. Então aqui, pessoal, eu tenho 3 oxigênios, então vou ter que pegar esse 1 e multiplicar por 3. Aqui eu só tenho um fósforo, então é só pegar esses 31 aí e manter. E aqui eu tenho 4 oxigênios, então vou pegar o 16 do oxigênio e multiplicar por esses 4. Então o cálculo ficaria assim, ó. 1 vezes 3, mais 31, mais 16 vezes 4, que vai dar 98 unidades. Tudo bem até aí? Pessoal, agora tem 2 exercícios para vocês fazerem aí na plataforma Plural. Entrou agora durante a aula. Aqui vocês vão calcular para mim a massa atômica do enxofre, relacionando o quê? A massa do elemento e a porcentagem dele. Tudo bem? Então, ó, existe o enxofre de massa 32, que tem 95% dele na natureza. Existe o enxofre de massa 33, que tem 0,80% dele na natureza. E existe o enxofre de massa 34, que tem 4,20% dele na natureza. Então, vocês vão fazer a média e vão calcular para mim aqui, ó, quanto que ficaria a massa atômica do enxofre, tudo bem? De acordo com aqueles 2 exemplos que a gente viu ali no começo da aula. E aqui no segundo exercício, nessa figura, eu tenho várias moléculas, e para cada molécula, vocês vão ter que calcular a massa atômica, a massa molecular, e colocar como resposta para mim um valor, tudo bem? Não precisa colocar os cálculos não, pega a molécula, faz um rascunho ali no caderno, calcula a massa da molécula, depois lá na resposta vocês colocam a letra, tudo bem? E colocam o valor que vocês encontraram, tá? Então vamos supor que aqui deu 98, ó, então vai ficar a 98 unidades, tá? Aí vocês fazem a mesma coisa com a B, com a C e assim por diante. Pega para fazer esse exercício, deixa o número no chat aí quem não deixou e qualquer dúvida vocês me chamam, pessoal. Até 8h10 eu tô por aqui.